Shabbat Shalom, meus irmãos, que o Eterno possa abençoar vocês. E vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, onde nós falamos das ovelhas perdidas da casa de Israel e que Deus tinha um propósito de trazê-las de volta, de retornar à sua terra natal, e essa promessa ainda não se realizou. Ao contrário do que os dispensacionalistas alegam, que Deus tratou em determinado tempo com Israel, com o povo de Israel, que eles conhecem apenas, infelizmente, como os judeus, e que agora Deus está tratando com a igreja, né, com a congregação cristã, que é o chamado hoje cristianismo. Agora, isso faz de Deus um menino, literalmente, porque Deus promete uma coisa, não consegue, se arrepende e já promete para outras pessoas, outro grupo, para ver se consegue. Mas nas escrituras nós não encontramos isso. Os profetas, eles trouxeram um ensinamento completamente diferente. As palavras que o Eterno designou para todos os profetas é bastante diferente da pregação cristã atual. E a gente vai começar esse estudo falando o que o Messias falou. Yeshua em João capítulo 10, no verso 14 ao 17, vai dizer o seguinte: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo também conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Então João, ele descreve uma discussão entre Yeshua e os fariseus. Os fariseus achavam-se que eram os únicos detentores das promessas de Deus e que o reino do norte, que havia sido disperso, como a gente passou 721 anos antes do Messias, pelos assírios, já não tinham parte nenhuma com as promessas. Só que Yeshua diz a esses fariseus que ele tem autoridade sobre a doutrina farisaica, ou seja, que existem muitas ovelhas que estavam ao como é que eu posso dizer, sobre aos olhos dos fariseus, e ainda existia outro grupo que ele convinha buscar. Que grupo era esse? A casa do reino do norte, as 10 tribos perdidas do reino de Israel. Essas 10 tribos, como a gente viu no estudo passado, foram dispersas entre as nações para fazer como se fosse um cavalo de Troia, para que nos finais dos tempos Deus possa levantar o seu povo dentre todas as nações das quais foram dispersas e retornarem para Israel. E um cumprimento dessa promessa é justamente, está lá em Jeremias, no capítulo 16, no verso 14 diz, por isso, eis que dias virão, diz o Senhor, em que não se dirá mais, vive Yahweh, que fez subir os israelitas da terra do Egito, mas sim, viva Yahweh, que fez subir os israelitas da terra do reino do norte e de todas as regiões, para onde os tinha dispersado. Eu os reconduzirei à terra que dera a seus pais. Então essa promessa ainda não se cumpriu. Os israelitas do reino do norte ainda não se levantaram dentre todas as nações para retornar para Jerusalém. Agora, qual seria a condição para que essas pessoas se levantem e sejam demonstradas como filhos do Eterno? É obediência às instruções que ele deu a seu servo Moisés. Por isso que Yeshua foi o fiel, como é que eu posso dizer? O exemplo fiel de como nós devemos observar a lei de Deus. Somente ela, sem acréscimos e sem retirar nada. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus, porque ele veio trazer a doutrina correta, a forma que nós devemos seguir. Ele é o nosso guia, aquele que foi à frente do caminho e que nós devemos segui-lo como um bom pastor faz. Ele vai à frente das ovelhas, como até no exemplo de João ele cita, que o bom pastor vai à frente, ele não teme o perigo, ele coloca a ovelha no caminho correto, e assim nós devemos seguir esse caminho. E no próprio livro de Jeremias, no capítulo 31, a gente vai saber quem são essas ovelhas
que estão aí no caminho, que vão se levantar nos finais dos tempos para dizer qual é o bom caminho, qual foi o resultante da pregação de Yeshua, que entre o reino do norte estão se levantando pessoas para pregar essas passagens, essas verdades bíblicas. E o livro está aqui no livro de Jeremias, no capítulo, deixa eu ver aqui, 31, verso 6. E em Jeremias 31, verso 6, diz o seguinte, que sim, virá o dia em que os vigias gritarão sobre a montanha de Efraim, de pé, subamos a Sião, a Yahweh, nosso Deus. Essa palavra vigias é a palavra que é justamente usada em hebraico, é a palavra netzer, da raiz netzer, que dá origem à palavra nazarenos, netzarim, como os discípulos de Yeshua foram chamados. Agora, por incrível que pareça, hoje quem está no meio da montanha de Efraim chamando as pessoas para a verdade, para obedecer a Deus, são essas pessoas às quais Yeshua pregou, e a sua pregação chegou até os cristãos e muitos estão se despertando para as verdades bíblicas. Eu dei uma pausa, irmão, porque tem um amigo ali que estava dando um show. Depois eu vou mostrar ele para vocês aí, tá? E no livro de Ezequiel, no capítulo 36, é um texto muito bonito também, que fala do amor do Eterno para o seu povo. Ezequiel 36, verso 19, vai dizer o seguinte: espalhei-os entre as nações, e eles foram dispersos por terras estrangeiras. Puni-os de acordo com seu comportamento e com suas ações. E nas nações para onde se dirigiram, profanaram meu santo nome. Agora, esse povo é o reino do norte, que se diz ter hoje a palavra do Eterno, que está hoje no cristianismo, e Deus está dizendo o quê? Que essas pessoas estão profanando o seu nome entre as nações. A gente viu um texto também de Ezequiel no capítulo 23, do qual os seus sacerdotes dizem que me conhecem, mas estão prevaricando meu nome, estão difamando meu nome, porque não guardam os mandamentos da forma que eu ordenei. Ezequiel 23, se eu não me engano. Continuando, e diz: por isso dirás à casa de Israel, assim diz, casa de Israel, lê-se também casa de Efraim. Assim diz o Senhor Yahweh: não é em consideração a vós que ajo assim, ó casa de Israel, mas sim por causa do meu santo nome, que vós profanaste entre as nações, para as quais vos dirigistes. Santificai meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no meio das quais vós profanastes. E saberão as nações que eu sou Yahweh, diz o Senhor, quando eu for santificado em vós aos seus olhos. Quando vos tomar dentre as nações e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra. Borrificarei água pura sobre vós. Ficareis puros, sim, purificar-vos-ei de todas as vossas iniquidades e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-eis um coração novo, porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém no vosso íntimo o meu espírito. Agora preste atenção o que esse espírito vai ter a missão de fazer. E farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardarei as minhas normas e as pratiqueis. Ou seja, que o Espírito do Eterno vai fazer com que as pessoas tenham o íntimo, a vontade de obedecer ao Eterno, de fazer a sua vontade, de guardar os mandamentos. Esse é o retorno dos dispersos. Esse é o ouvir a voz do Messias. É vocês retornarem a obedecer as mesmas instruções que ele obedeceu até a morte. E, continuando, no livro de Isaías, também o profeta Isaías também vai falar, no capítulo 2, deixa eu abrir aqui, no capítulo 2, no verso 2 ao 5, vai dizer o seguinte: dias virão em que o monte da casa de Yahweh será estabelecido no mais alto das montanhas,
e se alcançará acima de todos os outeiros, e a ele fluirão todas as nações. Agora, quem está no meio das nações? Quem é que o Eterno acabou de dizer aqui em Ezequiel, em Jeremias, que seriam retirados dentre as nações da qual haviam sido dispersados e seriam conduzidos a Jerusalém? Continuando. A ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão dizendo: Vinde, subamos ao monte de Yahweh, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos. Agora, essa palavra caminhos é a mesma para a lei, Torá, instruções. Assim andaremos nas veredas, com efeito, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Yahweh. Ele julgará as nações, corrigirá muitos povos. A gente viu que um estudo sobre a justiça de Deus, que fala exatamente que a forma que o Eterno vai julgar as nações é conforme o seu código de conduta, que ele passou a Moisés, para que todos o ser humano obedecesse. Como é que ele vai julgar se não tiver lei? Então, justamente, é o que a gente está dizendo aqui, que Isaías está apregoando também, que ele julgará as nações e corrigirá muitos povos. Estes quebrarão suas espadas, transformando-as em relhas, e suas lanças a fim de fazerem padadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem se aprenderá mais a fazer guerra. A casa de Jacó, vinde, andemos na luz de Yahweh. O conceito de luz também na época de Isaías é como o salmista Davi falava, né? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso é Provérbios, Salomão falava. Davi fala também que Salomão, perdão, fala justamente, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho, lá em Provérbios 6. Então, a gente tem que compreender, irmãos, os conceitos bíblicos que vão dar o entendimento de toda a conjuntura final, de tudo que fará o povo do Eterno caminhar de volta para a sua terra. E, por fim, no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler o seguinte. Não ligue, irmãos, os animais hoje estão ferozes. Atos 2, verso 6 vai dizer o seguinte, verso 6, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Não sei demais. Atos 2, verso 6 diz. Atos 1, perdão. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora neste tempo que irás restaurar a realeza de Israel? Então, mesmo depois de morto e ressurreto, só um minutinho. Mesmo depois do Messias ter ressuscitado e os apóstolos terem passado 40 dias com ele, eles perguntam se é agora que o reino de Israel seria tornado, né, se tornaria de novo o reino completo, né, de todas as tribos de Israel. E Yeshua diz que não convém a ele dizer se será nesse tempo agora ou mais à frente. E a gente sabe que esse reino será restaurado quando o Messias voltar. Aí sim os filhos de Israel serão retirados daqui e serão levados para Jerusalém. Então, para finalizarmos, Romanos, que é um texto muito difícil às vezes do povo compreender, no capítulo 9 vai dizer o seguinte, 9 verso 25, vai dizer: Como diz em Oséias, chamarei meu povo aquele que não é meu povo, amada aquela que não é amada, e acontecerá que no lugar aonde foi dito, vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. Agora, qual é o problema dessa interpretação que hoje o cristão diz que é para a igreja? Esse texto foi escrito para as ovelhas perdidas da casa de Israel, do reino do norte, que Deus diz que aonde foi dito esse que não é mais povo de Deus, nesse mesmo lugar será dito que essas pessoas são filhos do Deus vivo.
essa promessa é para as 10 tribos do Reino do Norte. Por que Paulo está usando para os gentios essa promessa, essa profecia? Porque esses gentios eram participantes das ovelhas perdidas da casa de Israel. E também eram conhecidos como... Eles também poderiam ser gentios, que se enxertaram nessa casa. Mas eles eram oriundos, sim, a sua doutrina do paganismo. E agora eles se converteram à pregação correta que Deus passou aos seus profetas. Continuando, Isaías, por sua vez, proclama a respeito de Israel. Olha aqui o texto, Paulo sendo bem claro. Mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto será salvo. Porque sem atraso e sem demora, o Senhor cumprirá a palavra na sua terra. Ou seja, Paulo só está falando aqui para o povo de Israel. Se você é gentil e está querendo participar também desse reino, amém, você vai estar na jogada. Você vai praticar aquilo que esse povo tem que praticar, que é todos os mandamentos que Deus deu. Não como você vai ser salvo por causa disso, você vai ser salvo pelo sangue que o Messias derramou por todos nós. Agora, uma condição de estar salvo é estar justificado. Como Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, verso 16, que não são os que ouvem a lei que hão de ser justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, que a forma de justificação da sua salvação é você praticar os mandamentos. Por exemplo, você está preso e recebe uma condicional, um termo de soltura condicional. Qual é a condicional? De que você não volte a praticar crimes. Isso é a sua justificação, que você não pratique mais os crimes que você se dispôs a não praticar. Ou seja, você foi solto para ter uma vida mais regrada. Agora, se você volta a praticar os crimes, por consequência, você vai ser preso novamente. Então, para finalizarmos, vai dizer: porque, e ainda, como Isaías havia predito, se o Senhor dos Exércitos não tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, teríamos ficado como Gomorra. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isso é, justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu esta lei. Agora, como é que Israel procurou uma lei de justiça, se quem deu a lei a Israel foi Deus? Que lei é essa que o povo de Israel estava procurando além da lei de Deus? É isso que nós temos que nos perguntar. Porque Paulo está falando que Israel procurou uma lei que provinha da sua própria justiça. No verso 32 vai dizer: e por quê? Porque não procurou pela fé. Pela fé, a palavra fé em hebraico é a palavra emuná, que quer dizer fidelidade, confiança em Deus. Então, mas como se conseguisse pelas obras. A gente já tem um estudo nesse canal sobre as obras da lei, que é justamente o que Paulo está falando aqui em detrimento, que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Que obras da lei são essas? Hoje nós conhecemos como Talmud. São várias leis acrescentadas pelo judaísmo que nos tempos de Yeshua tiveram seu início e que procuravam a justificação por obras que os próprios homens criaram. Eles diziam, por exemplo, que você tem que fazer um jejum 2 vezes por semana, que você teria que cumprir 39 mandamentos no dia de sábado, que eles mesmos criaram. Você tinha que lavar as mãos de uma forma ritualística, entre outros mandamentos, em detrimento à lei que Deus deu. Deus não mandou eles fazerem nada disso, mas eles se achavam mais justos do que os outros por praticarem mandamentos que eles mesmos criaram. Continuando. Esbarraram na pedra de tropeço, conforme está escrito: eis que em Sião ponham uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. Ou seja, qual é a pedra que Deus colocou em Sião? Os seus mandamentos, as suas instruções. O próprio Messias Yeshua, ele é a lei feita em carne. E continuando, Romanos 10 diz: irmãos, o desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles é que sejam salvos. Por quê? Lhes rendo testemunho de que têm zelo por Deus,
mas não é um zelo esclarecido. Agora, por que não é esclarecido? Desconhecendo a justiça de Deus, a Torá, a lei, e procurando estabelecer a própria, o Talmud, lei de homens, não se sujeitam à justiça de Deus, não se sujeitam à Torá. Porque a finalidade da lei é o Messias para a justificação daquele que crê. Aqui nessa Bíblia de Jerusalém está a palavra correta, porque a finalidade da lei, não o fim da lei, é o Messias. Porque a finalidade da lei é o Messias, é você chegar até o Messias, até a doutrina de Yeshua. E o Messias Yeshua veio para a terra, mas eles não quiseram, não aceitaram o seu testemunho. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Queria agradecer a vocês aí por mais um dia de lazer conosco, né? Um dia de festa, literalmente, que é estudarmos as escrituras que o nosso Criador nos deu. E aqui eu vou mandar para vocês aí o vídeo do podzinho. Deixa eu ver, só trocar aqui a tela. Acho que eu não estou nem acertando para trocar a tela. Tá lá ele lá, que tava fazendo barulho. Tá aí para vocês verem aí a paisagem, que é muito bonita aqui. É um local que dá muita paz e que o Eterno preparou para seus servos, a gente admirar as coisas que ele deixou para todos nós. Então, mais uma vez, shalom, muito obrigado, que o Eterno abençoe vocês.